Hoje nós vamos conversar um pouco aqui com o Dr. Judásio Dalto, ele que é filho do Coração de Maria, e que nós temos assim um prazer muito grande em conversar, bater um papo com ele sobre a história dele, da sua família, sobre o Coração de Maria. E, Dr. Judásio, inicialmente nós gostaríamos de saber do senhor como foi que o senhor iniciou a vontade de buscar novos rumos para vir estudar na capital da Bahia, Salvador. Enfim, como se deu isso, e alguma história típica sua em Coração de Maria, uma coisa assim que lhe marcou bastante. Primeiro eu dar uma boa tarde a vocês com esse esforço de construir e de organizar a história de uma cidade. Eu acho que a história representa o perfil de uma população, de uma cidade, de um território da pessoa. Então essa preocupação de vocês com a cultura de Coração de Maria, com a estrutura de Coração de Maria, com a população de Coração de Maria, representa um marco importante da história da cidade. E eu tenho muito orgulho de ter nascido em Coração de Maria. O Coração de Maria me deu tudo o que eu precisava. Eu tive na minha infância o apoio da minha família, que colaborou sempre comigo. Não posso esquecer das minhas professoras, dos meus amigos, muitos amigos. E eu tive uma infância em Coração de Maria, uma infância rica de amizades, rica de prazeres, de momentos felizes. Me lembro perfeitamente que estudando e ainda jovens e menino em Coração de Maria, o período que me marcava muito era que o 2 de julho, 7 de setembro, eu era o orador oficial dos discursos e dos desfiles, dessas paradas de 7 de setembro e 2 de julho. Tive grandes amigos em Coração de Maria, os amigos de infância, além dos meus irmãos, era o trio praticamente, Sandoval, Moura de Jesus e Emanuel Antônio Alcântara Teixeira, a gente chamava de Mano. Então isso me deixava assim muito, que eu tinha nós tínhamos um laço de amizade muito importante, além das outras famílias. Lembro perfeitamente de ter uma gratidão enorme por a professora Eulina, que era conhecida como professora de U, e professora Consuelo. Essas duas professoras me carregavam. Eu estudava pela manhã e à tarde eu fazia banca com elas. E tinha um enorme carinho, a professora Débora e outras professoras, a professora Helena. Então minha infância em Coração de Maria foi uma infância muito fértil, muito interessante, por conta justo da minha família, que tinha um relacionamento social importante, e as professoras que gostavam de mim, e por ser talvez o orador oficial do colégio, etc. Os amigos do futebol, adorava jogar bola em Coração de Maria, tanto que quando eu passava, mesmo tendo já fazendo faculdade de medicina em Salvador, eu ia 2, 3 vezes por mês, final de semana, para jogar bola em Coração de Maria. Então, Coração de Maria, eu digo que vocês trabalhando essa história de Coração de Maria é uma história muito importante. O povo que não preserva a sua história, fica esquecido. Doutor Judásio, e os seus pais? As lembranças mais marcantes dos seus pais, de sua mãe, do seu Colombo? Mãe e meu pai que era um comerciante que tinha aquela relação muito grande com todos da sociedade, porque ele comercializava, fornecia não só para Coração de Maria, mas para os outros municípios vizinhos, que era um comerciante forte. E eu tenho boas lembranças, porque meu pai gostava de me levar sempre à fazenda, pela manhã. Então ele ia visitar a fazenda, ele me levava. Eu tinha que acordar cedo, porque depois ele tinha que acompanhar, porque tinha as casas comerciais para ele fiscalizar e olhar. E ele era quem fornecia aquelas pessoas e aqueles outros armazéns da região toda e da cidade. Então, meu pai teve uma presença muito forte na minha vida, porque eu era, assim, não digo o filho que ele mais gostava, que ele gostava de todos,
mas ele sempre me carregava pelos braços, me puxava pelo braço. Eu andava mais com meu pai do que com minha mãe, por exemplo. Né? Uma coisa que nós percebemos lá em Coração de Maria no dia a dia é que as pessoas, sejam homens, mulheres, têm um carinho muito grande pelo Senhor. E quando se refere ao Dr. Judásio, sempre há elogios a ser feito. Inclusive alguns dizem, não, Dr. Judásio, se não for Dr. Judásio, eu estaria de tal forma, se não for Dr. Judásio, muita atestação na área de saúde, que o Senhor tem, quando necessário, quando possível, o Senhor tem, tipo assim, há muito tempo, inclusive isso, os depoimentos que nós temos lá, de pessoas que hoje já são pais de família, inclusive, mãe de família, e que de alguma forma o Senhor, dentro da sua área, até não dentro da sua área, da medicina, ajudou, porque a gente sabe das dificuldades que é de pessoas que vêm do interior da Bahia, né, até de outros estados, procurar na capital a ajuda da medicina e a dificuldade que é. Então, esse carinho que as pessoas têm pelo Senhor, e a gente percebe claramente de que é uma coisa que o Senhor faz com muita vontade, né, não buscando absolutamente nada de material em troca, pela satisfação de ajudar o ser humano e, obviamente, os seus conterrâneos. É difícil você receber o carinho que eu recebi de todo o povo do Coração de Maria, de todas as pessoas do Coração de Maria, né? E era carinho mesmo. Então as pessoas gostavam de mim. Quando menino gostam, né? Mas eu falo da infância. Eles tinham um verdadeiro carinho comigo e ainda têm hoje. Eu percebo no olhar, eu percebo no tratamento, eu percebo no momento que a gente se cumprimenta. Então, eu nunca tive, nunca disse um não para alguém de Coração de Maria que vem me procurar aqui em Salvador. Se eu puder fazer, eu faço, seja na minha especialidade, seja outra. Eu tenho amigos aqui e no hospital, na universidade, se chega alguém de Coração de Maria, eu vejo isso com muita alegria. Aliás, vou lhe dizer uma coisa, quando você não sabe, porque isso é coisa muito pessoal, se passa por mim, eu estou dirigindo numa avenida, passa um carro com a placa de Coração de Maria, eu já vejo aquele carro com muita alegria também, entendeu? Então, Coração de Maria representa para mim muito da minha vida, por ser lá que eu nasci, por ser lá que eu, e minha família toda de lá praticamente. O senhor que tem uma vida assim muito atribulada, né, em Salvador, com a universidade, pelo próprio hospital, as clínicas, o senhor acha que Coração de Maria, ela, apesar de todas as dificuldades, mantém realmente aquilo que muitos dizem, que tem uma coisa assim especial de que você não consegue se desgarrar de Coração de Maria. Se você vai a Coração de Maria uma vez, você jamais esquece. Isso é uma coisa que vários amigos meus dizem, e eu até às vezes pergunto por quê, já que a gente não tem tantas, assim, poucas na verdade, mas como o senhor falou, a história é feita de gente, de povo, porque a gente tem passado algumas dificuldades com vários outros municípios brasileiros, e a gente aí fica a perceber que Coração de Maria precisa melhorar muito, mas que essa relação de amor com a cidade, ela é assim, de uma forma muito latente e difícil não existir. Coração de Maria é uma cidade acolhedora. Ela é acolhedora não só pelo seu nome, pela sua posição geográfica, né? Mas pelo seu povo. O povo do Coração de Maria é um povo acolhedor. Né? Eu me lembro que todas as festas de São João, nós saímos de porta em porta, você entrava na casa, da porta da frente, a porta do fundo. Quer dizer, o povo do Coração de Maria é acolhedor. É um povo dedicado à sociedade do Coração de Maria, à religião, povo com muita religiosidade, né? Então, Coração de Maria tem essas peculiaridades. E eu vejo, por exemplo, nesse trabalho de vocês e dos amigos do Zequinha, que Zequinha foi uma pessoa assim extraordinária, né? Zequinha estava sempre ali alegrando a cidade, trazendo alegria, trazendo vida para a cidade. Então eu vejo assim, se eu tivesse uma pessoa política, uma figura pública, Coração de Maria, que eu pudesse dizer alguma coisa do que eu desejo e do que eu penso que não pode ser alterado em Coração de Maria, era ele criar uma lei municipal para preservar a cultura de Coração de Maria, né? Preservar aquelas praças, preservar alguns prédios, né? Tombar, digamos assim, determinados prédios, preservar aquela área da igreja com aquelas palmeiras, quer dizer, observar a cidade, não deixar a cidade perder
a sua memória, né? De repente você sai destruindo casas, mudando tudo, o jardim você transforma no jardim moderno, enquanto você sabe que a história e que as regiões e os centros desenvolvidos no mundo inteiro preservam, os centros todos preservam sua história, né? Seu patrimônio. Mas é um patrimônio, que você tem um patrimônio histórico, cultural, e você tem as pessoas também que terminam se tornando uma força muito forte, né? As pessoas terminam transmitindo uma boa energia para a cidade. Então, já para encerrar, nós gostaríamos, em primeiro lugar, agradecer a sua participação, essa participação, que para a gente é de uma importância muito grande, porque nós entrevistamos e conversamos com algumas pessoas, e vamos conversar com mais ainda, mas de todas as tipos sociais, desde aquele trabalhador rural, né, que tem alguma história, que tem uma relação com a cidade muito forte, até aquelas pessoas que, do ponto de vista do mérito, buscaram se desenvolver intelectualmente, como foi o caso do senhor e de alguns outros, e dizer que a nossa história, como o senhor disse, é feita de gente, de pessoas, e o senhor faz parte dessa história. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, porque eu acho que esse é um trabalho histórico, digamos assim, né? Um trabalho que vai contribuir para que os jovens possam entender a cidade, o respeito que a cidade tem, como cresceu, as pessoas cresceram com a cidade. Quer dizer, isso é muito importante. E aproveitando essa deixa do senhor, nós vamos estender um pouco apenas para fazer um pedido. Fique à vontade. Que o senhor deixasse aqui uma frase, ou então até um pedido à juventude mariense que busca galgar novos caminhos, né, galgar novos pilares. Que mensagem o senhor deixaria de otimismo para esses jovens que hoje estão em Palácio de Maria e que sonham com uma vida melhor, em estudar e buscar realmente crescer? Eu digo para os jovens a mesma coisa que eu digo, que eu sou professor universitário há 40 anos, né? A mesma coisa que eu digo, não perca a esperança. Respeite o seu ambiente, respeite as pessoas, seja determinado nos seus objetivos, tenha foco, critique pouco, sorria mais, observe mais, não guarde rancor. O rancor é uma doença terrível. Não se preocupe em estar prejudicando as pessoas, procure sempre fazer o bem. Você fazendo o bem, se um jovem cresce admirando o mundo dele, fazendo o bem para as pessoas, dificilmente ele vai encontrar dificuldade. Nunca deixe de estudar e nunca deixe de trabalhar. Tá bom, muito obrigado. Obrigado a vocês.